preciosa, poderosa paz de Jesus seja sobre a vida de cada um de nós. Amém? Nós estamos alegres porque temos a oportunidade de nos reunirmos para, primeiramente, adorar o nosso Deus, em espírito e em verdade, através do que nos permitiu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através deste acesso, nós voltamos a ter relacionamento com o nosso Deus, então nós podemos glorificar, bendizer, exaltar a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Peço aos irmãos a gentileza de abrir a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, do versículo 5 ao versículo 6. 13. Amém, igreja? A leitura que eu vou fazer na versão da Almeida atualizada. A maioria dos irmãos deve ter a revista atualizada. Fala-nos a palavra de Deus assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Amado Deus, nos apresentamos a Ti, Senhor Deus, como instrumentos, como ferramentas Tuas nesta noite, Senhor. Ó Deus, usa-nos a nós, Senhor. Ó Deus, na sabedoria trazida pelo Teu Espírito Santo, não na força do homem, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela produza o efeito para o qual ela tem sido enviada. Crie em nós, Senhor, um coração, Pai, de carne, coração aberto a receber, Senhor, ensinamento, alimento e da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, aos nossos pecados, Senhor Deus. Lava-nos com o sangue poderoso e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste lugar seja um ambiente de rendição e submissão, Senhor, ao Teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, invocamos a Ti para que se manifeste na vida de cada um de nós. Dai-nos, Senhor, a unção através do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Senhor, através deste mesmo Espírito Santo que conhece e perscruta a Tua mente, meu Pai. Nós te pedimos este favor, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Da igreja em concordância de caminho. Amém. Podeis aceitar o irmão, irmão. É interessante que o autor de Hebreus, não é um autor conhecido. A Bíblia não fala quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Mas ele diz assim, vocês repitam comigo. Porque Deus disse, repitam por favor, porque Deus disse. Mais lá na frente ele fala assim afirmemos, pois, por favor, vou repetir, assim afirmemos, pois. Então, está registrado nas Escrituras em Hebreus, porque Deus disse, assim afirmemos confiantemente. Eu falei, confiantemente. Tá? Então, naquilo que Deus, ele diz, nós podemos falar e devemos afirmar confiantemente. Porque quem foi que falou? Deus disse. Né? Então, nós podemos afirmar confiadamente porque nós sabemos quem foi que disse. Sabemos que foi
o Criador de tudo que existe e que há. É quando Deus ele te diz alguma coisa, você pode afirmar confiadamente naquilo que ele falou. Amém? Esse texto de Hebreus ele nos traz uma identificação que já foi escrito anteriormente, Deuteronômio 31, de 6 a 8. Diz assim: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis. Diante deles, eu acho que eu não li todo o Hebreus capítulo 13, 5, 6. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é teu amigo. Deuteronômio 31, 6 a 8 diz: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles. Deles quem? Os cananeus, que habitavam aquela terra em que os filhos de Deus haviam de herdar. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. A palavra de Deus está dizendo que ele não te deixará e nem te desamparará. O que então nós vamos entender? Quem foi que disse isso? Onde está registrado isso? É na palavra de Deus? Então é Deus que está dizendo a nós. Então hoje nós vamos afirmar confiantemente, porque nós sabemos que isso procede de Deus. Em Josué capítulo 5 ele fala a mesma coisa: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso é uma promessa de Deus, meu irmão e irmã. Que Ele não te deixará, que Ele não te desamparará. Você não está sozinho. Você hoje em dia vive um pleno relacionamento com Deus. É Deus que cuida de você. Agora você precisa responder a esse cuidado com obediência. Então, tudo aquilo que Deus ele tem falado para nós precisa, primeiramente, que a gente creia em nosso coração. Não adianta Deus estar dizendo que Ele não vai nos deixar e não vai nos desamparar, se primeiramente a gente não crer no coração, tá? Que isso acontecerá. E depois de crer no coração, nós vamos fazer essa confissão. Senhor, eu creio que Tu nunca deixará cada um de nós. Eu creio que Tu não abandonará, que não estou sozinho, porque a Tua palavra diz que Tu és comigo, para que eu não tema, porque Tu é quem me ajudas. Amém? Então precisamos primeiro crer que Deus ele disse, para depois afirmar confiantemente, pois que Tu disseste, eu confio que Tu disseste. Amém? Nós vamos ver os 3 tópicos aqui. Vamos ver os 3 fundamentos. O primeiro deles vai ser que a fé, ela tem uma confissão. Em outra ministração, eu acordei de maneira bem mais abrangente, que a fé realmente ela tem uma confissão. Nós vamos passar a explanar sobre isso, mas não detalhadamente como eu fiz na ministração anterior. Jesus ensina um princípio bíblico, uma lei espiritual. Se declarar com a boca aquilo que o coração crê. Nós vimos que Deus disse, nosso coração tem que crer primeiramente. Deus disse, para depois afirmarmos confiantemente, falar com a boca. Em Marcos 11, 23 fala assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração. Não duvidar no seu coração. O que é não duvidar? É crer. Certo? Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nesse texto nós podemos ver que a Bíblia ela fala tanto que o crer como duvidar está
Então nós temos que fazer a escolha correta de crer. Né? Primeiramente, vamos crer, vamos entender que essa confissão de fé, ela tem uma ordem. Tem muita gente que pode estar aí, primeiro declarando, para ver se depois acredita. É uma maneira errada de entender o princípio bíblico. A Bíblia nos mostra que nós devemos primeiramente o quê? Crer em nosso coração. Depois, confessar. Certo? Romanos 10, 8 a 10. Repete o que disse em Deuteronômio 30, 14. Romano fala assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Né? Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres, você tem que crer para poder confessar a palavra da fé. Tá? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se primeiro crer para depois podermos declarar o que a palavra de Deus diz a nós, o que ela nos instrui, o que ela nos mostra que temos direito. Como eu li Romanos 10, no capítulo 10, de 8 a 10, ele fala referente ao que está escrito lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 30, 14, e diz assim: olha, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir. O que foi dito na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, é confirmado em Romanos 10, de 8 a 10. A mesma palavra, quantas vezes a gente está lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus? Pois assim está escrito. Foi escrito anteriormente. A palavra de Deus, ela é imutável, porque Deus que zela pela sua palavra. E um dos atributos do caráter de Deus é de que ele é imutável. Jesus falou que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Então o que quer dizer? Pode acontecer o que for, se está escrito na palavra de Deus, nós podemos afirmar confiantemente. Podemos ou não podemos afirmar confiantemente? Vocês entendem que nós temos embasamento para dizer, se está escrito, eu posso afirmar confiantemente. Tá? Mas não vou declarar isso sem antes ter no meu coração. Essa fé que está internamente no nosso coração, ela precisa ser externalizada através de nossa boca, através de uma confissão, através de uma declaração. Eu vi isso no texto anterior. Vamos entender também que existe uma definição para o espírito da fé. É crer e falar. Não é falar e crer. A ordem certa e correta é crer primeiramente e falar. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, quer dizer, os livros do Velho Testamento. Eu criei, por isso é que falei. Paulo está dizendo, primeiro ele creu, depois ele verbalizou, depois ele falou, depois ele declarou. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos repetir. Também nós cremos, por isso também falamos. Se você crê no que Deus diz, e da palavra que Deus está dizendo, você pode afirmar confiantemente. Tá? Porque a palavra de Deus é o quê? É a verdade. Assim como Jesus é a própria palavra. A gente tem que entender, meu irmão, minha irmã,
você crê nisso, você não está só. Poxa, estou sozinho nesta luta. Mas é aqui você tem o Espírito Santo, você faz lembrar que a palavra de Deus diz que Deus é contigo. Não, mas espera lá, eu não estou sozinho. Você pode declarar: problema, tudo pode ser grande, tudo pode ser gigante, mas eu tenho a atitude de crer no meu coração e declarar que Deus é comigo e Ele me ajuda até o dia de hoje. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Que a palavra de Deus, ela é gerada através da fé em nosso coração, mas é necessário, depois de ser gerada, ela precisa ser declarada, afirmada confiantemente. Nós temos que entender também que, se não tivermos a fé para crer em nosso coração, nós podemos ficar de fora daquilo do que Deus tem para cada um de nós. Vocês querem ver um exemplo disso? Vocês lembram quando Moisés ele mandou 12 espias, né, para espiar a terra prometida? Os 12 espias eles foram. Tá? Foram 12 espias. 10 voltaram e disseram que a terra era boa, que a terra mandava leite e mel, mas disseram que naquela terra tinha o quê? Gigantes que moravam em cidades fortificadas, em cima de montanhas, que eles eram vistos como gafanhotos aos olhos dos gigantes, e eles olhavam aos gigantes também, dessa maneira, pequenos gafanhotos na presença daqueles gigantes. Né? E a Bíblia diz que eles inflamaram a terra. Existe um princípio. Nós falamos, nós podemos crer ou não crer. Né? A falta de fé se chama o quê? Incredulidade. Né? Então eles estavam sendo incrédulos àquilo que Deus tinha dito. Porque Deus havia feito uma promessa de que faria de Sedão uma terra que donava leite e mel. Não importava ali se tivessem gigantes, se fossem fortificadas, mas eles iam herdar. Porque quem foi que disse? Foi Deus. E eles não confiaram naquilo que Deus disse. Então eles foram o quê? Incrédulos. E ficaram fora daquilo que Deus tinha prometido. Porque a primeira geração só entrou Moisés, Josué e Caleb. O resto que entrou foi da segunda geração, que saiu lá do Egito ainda pequeno. Só Josué e Caleb que entraram na terra de Canaã. Porque os demais fizeram a escolha de não crer naquilo que Deus disse. Eles inflamaram aquela terra. Eles foram incrédulos. Deus disse para eles que ia nessa terra. Eles foram lá só porque viram obstáculos, viram gigantes, viram dificuldades enormes. Desacreditaram no que Deus disse. Muitas das vezes nós criamos o nosso dia a dia desacreditando naquilo que Deus tem dito a cada um de nós. Deus ele fala, Jesus disse, a Bíblia fala, que em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Mas a gente pode ver que existe muito filho de Deus andando como derrotado, desacreditando no que diz a palavra de Deus, deixando de afirmar confiantemente aquilo que o próprio Deus disse. Nós não podemos viver como derrotados se a palavra de Deus vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ou vamos crer, ter fé para crer, ou vamos não crer, nos duvidar e vamos nos tornar incrédulos daquilo que Deus disse. Em Hebreus capítulo 3, versículo 19, fala justamente essa situação daquela geração que viveu no deserto. Vemos, pois, que não puderam entrar, está falando da primeira geração, por causa da incredulidade. A Bíblia está afirmando. A dúvida gerou neles incredulidade. Gerou fé? Não. Gerou incredulidade. Aprendeu uma coisa
serpente falou àquele casal, Adão e Eva, ela não creu naquilo que Deus falou, que era para não tocar naquela árvore, não comer do seu fruto. Satanás lançou uma semente de incredulidade naquele coração e ela acabou comendo. Faltou oferta de confiar naquilo que Deus havia determinado, que era para não comer daquele fruto. Temos que entender, tanto eu como você, que tudo aquilo que vamos experimentar de Deus vem e depende da nossa fé. Quando Josué e Caleb resolveram crer naquilo que Deus havia prometido, eles entraram na terra prometida, herdaram a terra prometida. Quanto aos demais que resolveram agir sem fé, através de incredulidade gerada por dúvidas, eles não entraram. Então, tudo aquilo que nós vamos experimentar, meu irmão e minha irmã, esse relacionamento com Deus é baseado na fé. Olha o que diz em Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E se você crê que Ele existe, você também é capaz de crer que Ele disse. Certo? E que se torna galardoador dos que o buscam. Deus, Ele vai recompensar aquele que crê que Ele existe. Vai recompensar aquele que o busca. Você quer ser recompensado por Deus? Você tem a obrigação de buscá-lo. Existe a necessidade de sermos recíprocos com Deus. A palavra do Senhor diz que Ele se aproxima daquele que se achega a Ele. Se você não está buscando, Ele não vai se aproximar de você. E você vai ficar de fora daquilo que Ele tem para a sua vida. Vejo pessoas, às vezes, muitas das vezes, querendo de Deus, mas não entregando nada de si para Deus. Não é unilateral esse relacionamento, meu irmão e minha irmã. É das duas partes. É das duas partes. E eu vou te dizer, ser Deus o Criador e você, o servo dele, é necessário que você saiba que o seu Senhor quer você. Mas se você não buscá-lo, você jamais terá condições de saber o que o Senhor quer para você. E eu vou te dizer que você está perdendo a oportunidade de ser presenteado, recompensado, galardoado, ser galardoado por Deus. Deus, Ele sempre se mostra e quer nos favorecer em tudo, para que tudo nos vá bem. Mas muitas das vezes só lembramos de Deus quando estamos sendo afligidos, quando estamos numa situação de necessidade, de resolver uma situação que não temos força para resolver. Aí nós lembramos de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar nessa mesma palavra de dia e de noite. Eu fico triste quando eu fico impossibilitado, por algum motivo, de não ler sequer um capítulo da Bíblia. A minha mulher testemunha. Ela sabe que hoje, ou lendo, ou meditando, ou estudando a palavra, ou vendo ministração, eu estou sempre encontrado com que a palavra me fala. E se a palavra está me falando, se Deus está me dizendo, eu vou afirmar confiantemente daquilo que Ele disse. Tiago, no capítulo 1, versículo 5 a 7, nós vimos agora, Hebreus 11:6, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora olha o que fala, Tiago, no capítulo 1,
do 5 a 7. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Mas olha a observação que ele faz. Peça, porém, com fé. Para você crer no que Deus disse, você tem que ter fé. E essa fé vai fazer com que você declare o que Deus disse. Você vai se apropriar do que Deus disse. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha como está interligado esse texto de Tiago de 5 a 7, a Hebreus 11, 6. A Bíblia lá, em Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui no final, no versículo 7 de Tiago 1, diz: não suponha esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque você sem fé não agrada a Deus. Se você não tiver fé, você não está agradando ao seu dono, ao seu Senhor. Então, a nossa vida, em Abacuque 2,4, diz que o justo viverá pela sua. 3 vezes no Novo Testamento se refere que o justo viverá pela fé. Fala em Gálatas, em Romanos, e se eu não me engano, a terceira é em Efésios. Que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque sem fé você não agrada a Deus, não recebe nada de Deus. Então tudo que Deus disse, você não vai ser participante, porque você não tem fé, você não agrada a Deus. Amém? O Senhor é um Deus tão maravilhoso que Ele se preocupa com o nosso bem-estar, com o nosso dia a dia, com a nossa segurança, com a nossa proteção, com a nossa saúde. Se formos analisar a Bíblia, os textos bíblicos que mostram os benefícios que Cristo, naquele sacrifício, Ele deixou para cada um de nós, é tudo favorável a nós. Basta que o coração nós creiamos e depois nós declaremos, nós façamos a confissão do que Deus disse. Gente, toda posição e adversidade ela é vencida pela fé. Não adianta eu achar que eu estou no beco sem saída, eu achar que não tem mais jeito, que não existe solução. Eu me dizendo filho de Deus, um cristão, eu estou sendo incrédulo, eu estou contra o que Deus disse através da sua palavra. Eu tenho que afirmar confiantemente aquilo que Deus Ele tem dito na sua palavra. Se Ele diz que eu sou mais do que vencedor, e eu creio no meu coração que eu sou mais do que vencedor, eu vou abrir a minha boca. Satanás, tu não tens poder sobre mim. Eu sou mais vencedor em quem? Em Cristo Jesus. E nós sabemos que Jesus ele desfez todas as obras do diabo. Amém? Mas como é que você vai declarar isso para depois ter fé? Não vai conseguir. Tá? Você tem que crer no que Deus diz. E depois, movido pela fé, você vai abrir a sua boca e declarar: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você não tem que viver como derrotado. Seu coração precisa ter fé de que você é mais do que vencedor. Quantas e quantas pessoas estão aí, sabe, se entregando, andando pelos cantos, amargurados, feridos, porque acham que Deus não existe, não está agindo em favor deles, acham em favor de outros. Mas ele, como simples mortal, não é favorecido por Deus. É porque ele está alinhando a incredulidade
primeiro crer e depois declarar. Você pode estar vindo uma coisa aqui no mundo espiritual, no mundo natural, mas a sua fé vai fazer lá no mundo espiritual essa coisa, ela se modifique, esse quadro se modifique e depois se materialize no reino natural. Mas você tem que crer, porque foi Deus que disse. Você não pode dizer sem crer: ah, eu sou mais do que Jesus, eu sou mais do que vencedor. Você vai falar, é palavra pela palavra. Isso não gera poder, isso não gera mudança. Você tem fé para poder expressar o que Deus disse. Aquilo que falamos exterioriza a nossa fé. O segundo fundamento, Mateus 12, 34. Jesus fala assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca, novamente a boca, fala do que está cheio do coração. Novamente, boca e coração. Se você não tem o coração cheio da fé, a sua boca não vai falar da maneira correta, porque ela não vai confessar a fé. A Bíblia diz que a boca ela fala do que está cheio no coração. Agora nós vamos ver como enchemos o nosso coração de fé. Quem conhece essa passagem bíblica, Romanos 10, 17? É muito usada nas pregações. Fala assim a Bíblia: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Qual é o alimento da nossa fé? É a palavra, gente. Ela que alimenta. Jesus disse naquele momento de tentação pelo diabo que nem só do pão viverá o quê? O homem, mas sim. Qual é o alimento da nossa fé? Jesus ali estava afirmando que nós devemos nos alimentar não só de pão, mas da sua palavra. Porque a palavra de Deus é que vai fortalecer o quê? A nossa fé. E essa nossa fé vai nos dar uma condição de crer cada vez mais naquilo que Deus diz. E nós vamos afirmar cada vez mais confiantemente aquilo que Deus disse. Tá certo? Se Jesus diz, já levou sobre ele todas as nossas iniquidades, levou todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, nós vamos crer no nosso coração quando nós nos alimentarmos do alimento correto. Qual é o alimento correto para essa situação? A palavra de Deus, porque ela é o alimento da nossa fé. A nossa fé não cresce. Você não pode ser um vaso que vai operar milagres, prodígios e maravilhas se você não tiver cheio da fé, porque a sua boca não vai confessar a sua fé. Nós vimos que a boca fala o que está cheio do coração. Quando você tem o seu coração cheio desta palavra, eu posso te garantir, meu irmão, minha irmã, a sua fé pode até mover os montes. E sabe o que significa montes da Bíblia? Situações difíceis, obstáculos intransponíveis. Você vai ver aquela dificuldade que está se apresentando para você. Você vai dar um pulo e nem vai perceber que você pulou um monte, que você pulou esse obstáculo intransponível, que você passou por essa situação difícil na sua vida. Lembre-se, você não é um derrotado, você é mais do que um vencedor. Quem foi que disse? O Senhor Jesus é a palavra, que é o alimento da nossa fé. O justo ele viverá pela sua fé. Se você não viver assim, você não vai ter uma vida em abundância.
promessa daquilo que Deus disse. A palavra de Deus, ela não é para ficar do lado, ela é para estar junto da gente. Uma parte fala que nós temos que trazer em nosso pulso e na nossa testa. É no hábito, contigo, a velha aliança. Mas hoje em dia nós temos que guardar ela onde? No nosso coração. Para quê? Para que o nosso coração fique cheio dessa palavra, para que a nossa boca fale o que está cheio no nosso coração, gente. Deus, ele expressa esse amor, esse amor maravilhoso para cada um de nós. É de tão fácil acesso. Basta nós queremos nos dispormos a buscá-lo para poder utilizar em nosso próprio favor. Nós nos esquecemos, muitas das vezes, de pegar essa palavra, de ler a Bíblia, de nos alimentarmos. Aí vem a dificuldade, vem o vento forte, vem a onda do mar agitando, e a gente é levado para qualquer lado, porque nós não temos alimentado a nossa fé, não temos enchido o nosso coração com a palavra do Senhor. É importante você tomar uma decisão de vida, de querer realmente encher seu coração com a palavra de Deus. Você vai ver em situações difíceis, de obstáculos intransponíveis, você pode dizer, em nome do Senhor Jesus, eu sou mais do que vitorioso, eu pulo esse obstáculo, eu passo por essa situação. Isso é festinha para o meu Deus, para o meu Pai Celestial, para aquele que me chamou e me escolheu. Amém? Mas, se continuarmos vivendo uma vida sem interesse em ler, sem interesse de meditar e estudar a palavra de Deus, nós vamos viver mediocre. Está difícil? Vamos viver uma vida medíocre. Tá? Nós temos possibilidade de viver uma vida em abundância, como eu falei antes. Mas temos que ter a responsabilidade de fazer a nossa parte. Deus, ele fez a parte dele, ele deixou a palavra dele para nós. Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda, que nos guia. O que mais queremos? Está tão fácil. Nós lemos que está muito perto de nós a palavra de Deus, muito perto do nosso coração. Gente, Deus, ele pode mudar situações quando estivermos bem alicerçados. O que diz a palavra. Não é a sua declaração. Apesar de a sua declaração ter ser feita por fé, não é ela que vai mudar. Mas é Deus que vai agir através da sua fé. O poder não é na sua palavra. O poder é do alto. O poder é divino. Não é a sua palavra. Mas a sua fé vai ser usada por Deus para mudar uma circunstância, uma situação em que você não está vendo saída, não está vendo solução. A fé ela vem e ouvir o que Deus disse. Em Números, no capítulo 13, versículo 30 a 33. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceram contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: quem são esses homens? São aqueles outros 10 que não acreditaram no que Deus tinha dito. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que foi que Josué, diferente dessa declaração dos outros 10, disse? Josué disse: não importa que haja gigantes, não importa que a cidade seja montanhas fortalecidas, não importa a dificuldade
Você quer entrar ou ficar de fora daquilo que Deus tem para sua vida? Responda. Você quer entrar ou ficar de fora? Encha o seu coração com a palavra de Deus. Isso vai lhe ajudar a decidir corretamente pela fé. Encha. Procure conhecimento da palavra de Deus. Porque sem fé não se pode agradar a Deus. E você alimenta a sua fé através de quê? Novamente, pela palavra dele. Se você não está lendo a palavra, você não está agradando a Deus. Você vai receber alguma coisa de Deus? Não vai, a Bíblia é clara. É Deus que falou. Você não vai receber, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou abrindo minha boca e falando besteira aqui, mas está escrito. Você, para alimentar a sua fé, você tem que se alimentar dessa palavra. Como Jesus afirmou, nós falamos agora. E não só de como viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está fazendo, no meio de uma tentação com Satanás, Jesus está deixando bem claro para cada um de nós que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, pois ela procede da boca de Deus. Jesus estava no momento sendo tentado pelo maior inimigo dele, ao qual ele já derrotou. Mas ele lembrou de cada um de nós e nos alertou. Nós devemos também nos alimentar da palavra de Deus. Se ele nos orientou, meu irmão, o que está nos prendendo a nos aproximarmos mais da comunhão de Deus, do Espírito Santo, e principalmente nessa palavra. Reveja onde eu e você precisamos de lugar para que o nosso coração possa estar cheio da palavra de nosso Deus, para que nossa boca confesse a palavra da fé e da fé que perdamos. Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Você aprendeu isso aonde? Onde você crê no seu coração. A palavra de Deus você crê no seu coração. E hoje em dia a sua boca pode confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer mais confissão de fé? Leia mais a palavra. Jesus não morreu somente para que nós alcançássemos salvação. Jesus morreu por muito mais do que isso. Por muito, muito mais do que isso. Mas você só vai aprender porque Jesus morreu. Pelo significado dessa morte e ressurreição de Jesus, se você ler, meditar nesta palavra poderosa, que pode transformar, sim, a vida de muitos, como tem transformado a vida de cada um de nós. Você acredita que essa palavra ela já transformou alguma área da sua vida? Eu creio que na minha sim, aleluia, glória a Deus. E ela pode ainda continuar muito mais. Quando eu me interessar, quando eu me dispor a me render ao meu Deus, a leitura da sua palavra, quando eu me dispor e querer saber mais do reino que eu sou participante, daqui a palavra de Deus, ela é tudo isso para nós. Você não pode achar que você, pela sua fé inicial, aquela pequena porção que Deus deu, para que nós passássemos pela porta, você já tem tudo na vida. É muito mais. É muito mais abrangente. É muito maior. Você não tem a noção do quão grande foi o sacrifício de Jesus Cristo, se você não buscar esse entendimento na palavra dele. Amém, irmão? O terceiro tópico diz assim: a fé falada materializa as realidades espirituais. Isso é muito
12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quando a gente pula para o versículo 20. E passando eles para amanhã, os discípulos viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que abençoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, não encher seu coração de incredulidade. O que é que a Bíblia está dizendo? Enche o seu coração de fé, enche o seu coração com a minha palavra. Mas crer. Você vai se alimentar da palavra se você crer. Que se fará o que se diz. Quer dizer, quando nós estamos com o coração alimentados com a palavra de Deus, nós vamos ter a condição de dizer aquilo que a palavra de Deus diz. E isso realmente vai mudar circunstâncias. A natureza da fé, só para a gente finalizar, Hebreus capítulo 11, o versículo diz o quê? Que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu lembro de ter lido para trás que Deus, ele falou a Abraão, que ia mudar o nome dele para Abraão, que significa pai de nações. Agora tu imagina a reação de Abraão quando Deus disse a ele. Ele creu que Deus disse a ele. Abraão se encheu de fé, creio em Deus. E isso foi imputado por justiça. Ele foi pulando, regozijando-se. Eu sou pai de nações. Um velho de 80 e poucos anos, sendo isso. Mas ele se encheu do que disse Deus. Ele teve fé, ele creu no seu coração de que Deus ele pode mudar circunstâncias. Basta somente que eu creia com o meu coração e confesse de maneira correta através da minha boca. E Deus vai utilizar a tua confissão, medida de fé, e vai mudar a circunstância. Amém? Já pensaste Abraão chegando lá e falando para Sara: eu sou pai de nações. Meu pai de nações, como é que é meu filho? Os vizinhos, como é que ele está falando? Seus servos, seus funcionários, escravos, não sei. Como é que esse cara vai dizer que ele vai ser pai de nações? Mas Abraão, ele creu no que Deus disse, assim como Caleb e Josué. Assim como eu creio hoje no que diz Deus. Não quero viver uma vida de incredulidade, porque incredulidade é contrária a tudo o que Deus diz. Vocês concordam comigo? Quando você põe em dúvida, quando você tem incredulidade, você está duvidando, você não está vendo do que Deus falou. Muitas das vezes nós estamos movidos pela dúvida. Eu não quero ter dúvida, eu quero ter certeza, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Deus, ele primeiro, quando ele falou a Abraão, já existia no mundo natural a existência de filhos e descendência natural ou não. Mas Deus está dizendo: eu estou gerando através da tua fé uma descendência enorme que vai ser pai de nações. Amém? Meus irmãos, que essa palavra ministrada hoje à noite seja utilizada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Que nós tenhamos a convicção, a certeza. Nós precisamos ter fé naquilo que Deus diz
podemos dar glória a Deus, porque Ele nos diz: ser forte e corajoso. Eu estou contigo, jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Você não está só, nem você tem um consolador para você, deixado pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele intercede até